De acordo com a Secretaria de Agricultura Paulista, o estado de São Paulo deve colher este ano uma safra de 5,5 milhões de sacas de café, um aumento de mais de 14% com relação à safra passada, que foi de 4,3 milhões de sacas. De acordo com especialistas em cafeicultura, esse aumento do grão aqui no estado de São Paulo tem uma explicação. É por causa do clima, que foi bastante favorável à formação do grão, e também a bienalidade. Isso quer dizer que um ano o cafezal produz mais e outro bem menos. Então tem regiões como na Alta Mogiana e a região central do estado de São Paulo, que o ano passado não tiveram safra alta. Esse ano é de safra alta. É lógico que o clima também influencia bastante, porque as lavouras estão bem nutridas, porque choveu bem esse ano. O ano passado foi drástico a chuva. Então isso aí influencia demais, viu? Clima e bienalidade. Nas diversas regiões é um pouco diferente. Nós temos uma região de Minas com produção alta, região com produção baixa, porque Minas produz 50% do café brasileiro. E isso aí faz diferença. Quer dizer, numa produção de 50 milhões de sacos que está previsto, se o Conilon tivesse sem essa seca, seriam 54, 55 milhões de sacos. É uma diferença grande. Os dados foram divulgados recentemente durante a 11ª edição do Sabor Colheita, evento que acontece na capital paulista e marca o início da safra no estado. De acordo com o engenheiro agrônomo, os municípios que mais produzem café no estado são Franca, Pedregulho, Marília e Garça. São Paulo já foi o maior produtor do país de café. Hoje ocupa a 3ª colocação no ranking nacional. O estado de São Paulo já foi o primeiro produtor do café. O café vai migrando pelo país. A primeira região de expansão foi São Paulo, depois o Paraná, e assim ele vai andando. Mas não se deve ao produto, rentabilidade, não. É ocasião de negócio. A cana entrou, cultura mecanizada entrou, a rentabilidade ficou maior por hectare, e o café, que é uma cultura complexa, cara e com muita mão de obra, foi migrando para outras regiões. É só isso. A colheita de café do Brasil deste ano deve ser de mais de 50 milhões de sacas de 60 quilos das variedades arábica e robusta, o chamado Conilon. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em um ano de bienalidade positiva, o número ficou mais próximo do limite inferior informado pela Conab no primeiro levantamento divulgado no início do ano. A cultura do café arábica, principalmente, está tendo melhores rendimentos. Isso se deve ao aumento da área em produção e às condições climáticas favoráveis, com reflexo na produtividade, que deve crescer 13,7% em relação à safra passada, alcançando 25,58 sacas a mais por hectare. O que se nota, os dados que nós temos, é que a área de café vem diminuindo ano após ano e a produtividade aumenta um pouco. Isso quer dizer que, tecnicamente, é uma evolução muito grande. Agora, depende muito de mercado internacional, né? Esse que é o problema. O café chegou num limite, a produção é mais ou menos adequada ao consumo. E a nossa participação é muito grande. Nós somos o principal produtor mundial e somos o segundo consumidor mundial. Isso o consumo interno é muito importante para o cafeicultor e para nós no Brasil. Respondendo por 81% da produção de café no Brasil, as lavouras de arábica devem render 40,27 milhões de sacas, o que seria um aumento de 25,6% em relação ao ano passado. Já a safra de robusta deve ter queda de 16% na mesma comparação, totalizando 9,4 milhões de sacas. Porque o café agora ele se tornou muito técnico, então você tem que ter gente mais qualificado, tá certo? E ele vai acompanhando o mercado. Essa diferença de um ano para outro se deve muito mais a clima do que a outro fator, vamos dizer assim. A área plantada de café no país é de 2,21 milhões de hectares. Segundo dados da Conab, do total, 267 mil estão em formação e 1,94 milhão em processo produtivo. Os cafezais da variedade arábica estão em 1,75 milhão de hectares, o equivalente a 79,2% da área total de plantio. Minas Gerais lidera com 1,18 milhão de hectares. Para o robusta, que é o café mais forte, há uma redução de área, chegando a 456 mil hectares. Desse total, 417,4 mil estão em produção e 38,6 mil sendo formados.
O estado do Espírito Santo lidera com 286,4 mil hectares. Para o engenheiro agrônomo, o café gera muitas riquezas para o nosso país, principalmente o emprego, se verificado com outras culturas como o milho, soja e gado de corte. Mas, graças a Deus, o país não pode depender de um produto só. Mas ele dá muito emprego. E tem muita pequena propriedade. Embora o pessoal não saiba, por exemplo, no estado do Espírito Santo, um estado pequeno, mas que vive do café, 90% das propriedades rurais são pequenas e mini propriedades. Na Zona da Mata em Minas são pequenas e mini. E São Paulo também tem muito pequeno. Você pegar uma fazenda de gado ou de cana, o número de pessoas por área é quase nada. Você pega no café, não, sempre tem gente trabalhando. Esse é outro fator a considerar, né?